Nós vamos fazer a leitura aqui, Lucas, capítulo de número 22, verso 14 a seguir. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Oremos. Gracioso Deus, Pai Santo, poderoso, justo, nós oramos a Ti neste momento, antes de tudo pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito me conduza nesta noite para a pregação da Tua Palavra, e que a Tua Palavra seja esclarecida para nós, e que saiamos daqui não somente compreendendo a Tua Palavra, mas também aplicando ela na nossa vida. Que esta Palavra seja aplicável, Senhor. Que o Teu Espírito a conduza do início até o final. E que nós saiamos daqui tocados, mexidos, fortalecidos por Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, por amor do Teu nome. Fala conosco por amor da Tua amada e querida igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, está posto aqui diante de nós a mesa com a ceia do Senhor. E a mesa, no seu sentido geral, para nós, muitas vezes não tem um sentido tão profundo. Às vezes a mesa está ali para a gente tomar uma refeição, para a gente tomar um café, um almoço, uma janta. Mas a mesa, no seu sentido geral, nos nossos dias, talvez ela não tenha tanto significado nas nossas vidas. É simplesmente uma mesa. Talvez os momentos ali de janta, de café da manhã, de almoço, seja também um momento qualquer. Mas existe um momento na vida, meus irmãos, em que uma mesa, ela se torna mais que um lugar para comer uma refeição. Existe um momento em nossas vidas que a mesa, ela se torna um lugar de decisões. Ela se torna um lugar, às vezes, de despedida. Quando você recebe aquele parente que vem, às vezes, de São Paulo, de Salvador, senta-se à mesa um dia antes de ir embora. Às vezes, meus irmãos, a mesa é um lugar de transformação. Às vezes você chega abatido, ferido, e você se assenta na mesa com uma pessoa, e essa pessoa lhe aconselha, lhe dá uma palavra, e que transforma radicalmente a sua vida. Às vezes essa mesa simples se torna palco, meus irmãos, de coisas extraordinárias em nossas vidas. Às vezes uma simples mesa se torna palco de momentos e de situações que ficam guardados, melhor dizendo, em nossas memórias. A mesa, ela deixa de se tornar algo simples e se torna um momento marcante em nossas vidas. Às vezes na mesa, no sentado à mesa, famílias são restauradas. Filhos que às vezes estão brigados com os pais, se reconciliam diante de uma mesa. Às vezes, a mesa, ela serve de reconciliação entre o casal, que por vezes estão brigados, estão intrigados ali entre si, e a mulher sábia que edifica a casa prepara um belo banquete, uma lasanha saborosa, chama o maridão para sentar à mesa e resolve a situação.
Porque o homem fica satisfeito quando está com a barriga cheia, meus irmãos. Homem com a barriga cheia não quer briga com ninguém. Pode ter certeza disso. Então a mesa, às vezes, meus irmãos, se transforma em lugar de restauração. Às vezes a mesa se transforma em lugar onde as alianças são firmadas. Quando você chama alguém para conversar sério, para resolver uma situação e ali estabelece uma aliança. A mesa, meus irmãos, ela deixa de se tornar algo simples e se torna algo importante em nossas vidas no seu sentido mais cotidiano. E foi, meus irmãos, diante da mesa, sentado com seus discípulos, sentado com os apóstolos, que Deus ele decidiu revelar o seu maior ato de amor pela humanidade. Nós vimos aqui no verso 14 que Jesus, ele antes de falar sobre o propósito da mesa, ele fala de um sentimento íntimo seu. Ele diz para aqueles discípulos que ele desejou muito se assentar com eles. Que ele se assentou muito comer da Páscoa com seus discípulos. E isso já começa nos revelando de um Deus que se preocupa num relacionamento íntimo. De um Deus que nos chama à mesa e que Ele vai ao nosso encontro. Ele tem esse desejo de relacionamento com o homem. A mesa, meus irmãos, é o lugar onde Cristo prepara e revela para aqueles discípulos a sua maior prova de amor. O seu maior ato de reconciliação, o seu maior ato de entrega, meus irmãos. Na noite que deveria ser mais sombria na vida de Jesus, a noite que parecia ser a mais sombria da humanidade, meus irmãos. A noite que aconteceu horas antes da crucificação. Jesus ele reúne os seus discípulos para uma refeição que mudaria para sempre o relacionamento entre o homem e Deus. Naquela época, o regimento era da antiga aliança. O homem não tinha acesso direto com Deus. Se aquele homem pecava, se aquela comunidade pecava, tinha que levar um sacrifício uma vez ao ano ao sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos e entregava o sacrifício do povo a Deus. Mas naquela noite, a noite que antecedeu a crucificação, Jesus, meus irmãos, revelou o seu plano que mudaria a humanidade. E ali, meus irmãos, não era apenas uma ceia, ali era uma nova aliança. Ali não era uma ceia qualquer, meus irmãos, mas era um anúncio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele estava dizendo para aqueles discípulos que de forma literal, o seu sangue iria escorrer, o seu corpo seria repartido. É o anúncio do sacrifício de Cristo, não era uma ceia qualquer, meus irmãos. Ali era o amor sendo servido em forma, meus irmãos, de pão e de vinho. Jesus provando o seu amor de uma maneira prática, de uma maneira objetiva. E hoje, meus irmãos, nós vamos entender o que significa participar dessa mesa, participar da ceia do Senhor. A ceia, meus irmãos, não é uma mera tradição humana, como eu falei há 15 dias atrás. Não foi algo que foi estabelecido por homens, mas foi algo que foi estabelecido por Deus. É uma instituição divina e nós precisamos entender, meus irmãos, qual é o significado dessa mesa. Porque se nós não entendemos o seu real significado, nós caímos na tentação de comer por comer e de beber por beber. Nós caímos da tentação de vir por vir, de assistir por assistir, de estar aqui por estar. E a ceia vai muito além que isso, meus irmãos. O cenário aqui, aonde Jesus estava com seus discípulos, era um cenário de festa judaica, era a Páscoa judaica. E a Páscoa, meus irmãos, ele lembrava para aqueles judeus algumas coisas muito importantes. Primeiro, a Páscoa lembrava a libertação do povo de Israel do Egito.
Todos nós aqui conhecemos a história da nação de Israel e de como ela foi formada. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, chamado na pessoa de Abraão, foi para o Egito na pessoa de José. E ali se estabeleceu por anos. Só que aconteceu que a geração de José morreu e toda a geração posterior de José. O povo de Israel se perde a sua essência, perde a sua raiz e, consequentemente, se levanta um faraó que não sabia nada da vida daquele povo e da vida de José. Aquele faraó, vendo o crescimento do povo dentro do Egito, vendo que o povo estava crescendo em número, ele tem uma preocupação. E a preocupação é que aquele povo não saísse do Egito. A preocupação é que, se vindo uma outra nação e atacasse eles, aquele povo de Israel não se unisse às outras nações e fugisse do Egito. Então, os egípcios começam a maltratar os israelitas dentro do Egito. Aquele povo começa a sofrer literalmente o pão que o diabo amassou. Eles começam a ser escravizados, oprimidos, tendo trabalhos pesados colocados sobre si. E o que é que acontece? O verso 12 do capítulo 1 de Êxodo diz que quanto mais aquele povo era maltratado, quanto mais oprimiam aquele povo, tanto mais eles cresciam, eles avançavam. Então o faraó, assustado, com medo do crescimento daquele povo, ele tem um plano maligno. E o plano é matar as crianças, é exterminar todas as crianças do sexo masculino. Só que Deus, ele preserva o seu plano, o seu propósito, para cumprir aquilo que ele havia falado para Abraão, que o povo iria ser escravo no Egito por 400 anos, mas Deus os iria libertar daquela escravidão. Deus levanta um homem por nome de Moisés. Moisés nasce no meio daquele decreto no qual as crianças deveriam morrer. Moisés nasce diante da realidade onde muitas mães haviam perdido seus filhos. Moisés nasce em uma condição que é contrária à perspectiva humana israelita daquela época. Moisés é colocado num rio, é abandonado por seus pais, porque os seus pais temiam que os egípcios o pegassem em sua casa. Só que Deus, quando ele tem um plano para cumprir, meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. A filha do faraó desce no exato dia em que Moisés é colocado no rio Nilo. Ela vê a criança chorando. E quando ela olha aquela criança, ela diz, certamente é um dos israelitas. Ela se compadece daquela criança. E aí a irmã que está olhando Moisés de longe, ela vai ao encontro da filha do faraó. E ali naquele encontro, ela pergunta à filha do faraó se não quer que ela encontre uma mulher para amamentar a criança. A mulher diz, sim, eu quero. E Moisés volta por um certo tempo e é criado por sua mãe. Depois de um tempo com sua mãe, depois de um tempo desmamado, ele é entregue novamente à filha do faraó e Moisés é educado em todo tipo de ciência egípcia. Se torna um homem qualificado, um homem de conhecimento, um homem preparado. Só que Moisés, mesmo sendo um homem preparado, mesmo sendo um homem de conhecimento, ele não esquece as suas raízes. Certo dia, o texto diz que ele vai ao encontro do seu povo. O seu povo está no Egito sofrendo, está sendo escravizado. E quando Moisés chega lá, ele vê um egípcio maltratando um israelita. Ele mata o egípcio, esconde o corpo na areia. E no outro dia, quando ele volta para ver seus irmãos novamente, agora está 2 israelitas brigando. Moisés pergunta ao agressor por que ele estava fazendo aquilo, e o agressor olha para ele e diz, quem te colocou ali entre nós? Porventura você quer me matar como matou aquele egípcio? Moisés, sabendo de que o seu homicídio já havia sido descoberto, ele foge para a região de Midian, passa mais 40 anos ali. Depois de 40 anos, o Senhor se revela a Moisés no assaz. Moisés, ele retorna ao Egito, só que agora com um propósito divino. O propósito de libertar o povo da escravidão do Egito. Quando Moisés volta para o Egito, Moisés começa a falar para o faraó, liberte o povo, porque Deus quer que o povo adore no deserto, e o faraó endurece o coração. Deus endurece o coração do faraó e isso resulta em 10 pragas. Sendo que a última praga, meus irmãos,
é a morte dos primogênitos. Chegando o dia da saída, da fuga do povo de Israel de dentro do Egito, o texto diz que o Senhor manda que o povo comesse um animal, preparasse a Páscoa, e o sangue do animal deveria ser passado nas batentes da porta, porque o anjo da morte iria passar, iria matar todo o primogênito. E assim acontece, meus irmãos. E Deus coloca a Páscoa como um decreto perpétuo. E a Páscoa, ela lembrava essa libertação do Egito. Ela lembrava o sangue do cordeiro que havia sido morto e que havia sido passado nas umbrais da porta. E ela lembrava também a salvação de Deus. Deus salvando soberanamente o seu povo da escravidão do Egito. Mas voltando, meus irmãos, para aquela mesa, para a mesa onde Jesus estava sentado, naquela noite, Jesus revela algo muito maior do que isso. Jesus revela que Ele, meus irmãos, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus revela, meus irmãos, que o seu sangue traria a verdadeira libertação, a libertação definitiva do povo. Jesus, meus irmãos, ele revela que o seu corpo seria entregue pela humanidade, que ele seria morto pela humanidade. A antiga celebração, e aqui é o ápice da revelação de Cristo, apontava, meus irmãos, para uma realidade futura. E qual realidade era essa? É que agora, meus irmãos, a realidade, o cumprimento dessas coisas que apontavam para Cristo, estava nele mesmo. Jesus revela, meus irmãos, que agora essa realidade estava diante dos seus discípulos. Ele é o cumprimento de toda a lei de Moisés. É para ele que apontava os sacrifícios. É para ele que apontava, meus irmãos, todas as celebrações da antiga aliança. Então, por que nós devemos tomar a ceia do Senhor, então? Nós devemos tomar a ceia, meus irmãos, porque ela celebra a nova aliança com Deus. Nós devemos tomar a ceia porque ela recorda o sacrifício de Cristo. Nós devemos tomar a ceia porque ela renova a nossa esperança. Porque ela reafirma, meus irmãos, a nossa participação na salvação. É um memorial. Nós devemos fazer isso para nos lembrarmos que Cristo se entregou pelos nossos pecados. Que Cristo foi transpassado numa cruz por causa de mim e por causa de você. Isaías nos diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Qual é a ideia central, meus irmãos, então, de Lucas ao nos escrever esse registro? O propósito central é revelar que a ceia do Senhor, meus irmãos, ela mostra o amor sacrificial de Cristo. Ela estabelece a nova aliança e ela renova a nossa esperança futura. O verso 14 ao 19 nos mostra, meus irmãos, que a ceia revela o amor sacrificial de Cristo. Veja o que é que ele nos diz. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que coisa interessante, meus irmãos. O texto aqui nos revela que Jesus se entregou. O texto aqui nos revela que Jesus ele não foi forçado a ir à cruz. Ele diz: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. O texto aqui nos fala de uma entrega voluntária, meus irmãos.
Jesus se entregou por nós voluntariamente. E aqui o pão simboliza um corpo de Cristo, mas não é o corpo qualquer, não é parte do corpo qualquer. Aqui representa, meus irmãos, um corpo que foi ferido, um corpo que foi transpassado, um corpo que foi castigado. O pão simboliza este corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando simbolicamente do sofrimento de Cristo, desse corpo ferido. Mas o pão não simboliza apenas um corpo ferido. O pão simboliza também um amor que se doa, uma entrega voluntária. Um Cristo que se entregou por nós, por amor de nós. Um Deus que preparou o perfeito sacrifício. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Um amor que se doa, um amor que se entrega. Quantos aqui se lembram de quando Deus pediu a Abraão que entregasse Isaac? Abraão subiu ao Monte Moriá, disposto a sacrificar seu filho. A verdade é que aquele ato de Abraão apontava para aquilo que Deus faria no futuro. Porque aprove a Deus, como diz Isaías 53, moê-lo e esmagá-lo. Cristo foi sacrificado, meus irmãos. Isaac apontava para o Cristo que foi morto em nosso lugar. Só que diferente de Isaac, Isaac não tinha escolha. O pai o amarrou, colocou sobre o altar, estava disposto a sacrificar. E Isaac não poderia fazer outra coisa. Mas Cristo se entregou, meus irmãos. Ele se doou. Ele tomou o nosso lugar. E aí Cristo aponta para aquele cordeiro que foi preparado por Deus quando Isaac estava no Moriá com Abraão. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar seu filho, o Senhor diz: não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você me teme. Quando Abraão olha ao redor, está o cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. Esse cordeiro aponta claramente, obviamente, para Cristo Jesus. Nós estávamos prestes a sermos sacrificados pelos nossos pecados. Nós merecíamos o castigo e a ira de Deus. Mas Deus preparou o cordeiro, meus irmãos. Deus preparou um sacrifício substitutivo que morreu em nosso lugar, meus irmãos. E é isso que o pão simboliza. Esse sacrifício substitutivo. A verdade central, meus irmãos, é que na ceia nós vemos o amor de Deus visivelmente. Aqui é o amor de Deus visivelmente para nós. É por isso que nós, ao chegarmos aqui para ceiar, não devemos tratar isso como um momento qualquer. Aqui é a ceia do Senhor. Aqui aponta para este algo extraordinário, meus irmãos. Que jamais nós íamos robotizar este momento. Tratar este momento como um momento qualquer. Porque a cruz, meus irmãos, ela não foi um acidente. E a cruz não é um acidente. Jesus disse bem assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo e tome a sua cruz diariamente e siga-me. A cruz é uma decisão. É uma escolha que nós fazemos. A cruz não é um acidente, meus irmãos. Então nós devemos entender, será que a gente reconhece o preço de fato da nossa salvação? Porque quando a gente chega aqui sem discernir o corpo, sem entender o corpo de Cristo, e tornamos isso um momento qualquer, uma situação qualquer, uma refeição qualquer, meus irmãos, é sinal de que nós não entendemos o preço que foi pago na cruz. É sinal que nós não compreendemos a magnitude do sacrifício de Cristo. Às vezes, participar do pão sem discernir o corpo de Cristo aponta para um algo agravante, meus irmãos. É que não há mais comoção em nosso coração. E é isso que nós devemos nos perguntar. Será que meu coração ainda se comove com o amor de Cristo? Será que eu ainda sou impactado com a mensagem da cruz?
Será que o participar da ceia do Senhor tem algum significado para mim? É isso que nós precisamos entender, meus irmãos, porque a nossa vida ela deve refletir gratidão pelo sacrifício de Cristo. Mas será que está refletindo? Será que somos gratos pelo que Ele fez naquela cruz? Por Ele ter tomado nosso lugar, meus irmãos? A ceia nos lembra que nós fomos amados por Cristo até o final. Momentos antes de Cristo ser crucificado, o texto diz em Mateus que Ele subiu ao Getsêmani e Ele orou ao Pai. E Ele disse assim: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos amou até o final. Ele nos amou, meus irmãos, até o fim. E nós precisamos entender isso porque a ceia celebra exatamente isso. Esse amor incondicional de Jesus Cristo que foi até o fim. Que escolheu a morte por causa de nós. E isso aponta duas coisas. Em primeiro lugar, aponta para a gravidade dos nossos pecados. Se Cristo precisou ser transpassado numa cruz, é porque os nossos pecados são graves. Mas isso nos aponta para uma segunda verdade. É do tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus nos ama demais, meus irmãos. E a ceia deve nos lembrar isso, desse tamanho amor de Cristo. A segunda verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que a ceia ela estabelece a nova aliança com Deus. O verso 20. O verso 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Na antiga aliança, meus irmãos, no Antigo Testamento, as alianças eram confirmadas pelo sangue. Depois que Deus chama Abraão, depois de um certo tempo, qual era o sinal da aliança que Deus deu a Abraão? Era a circuncisão. O homem tinha que cortar o prepúcio do seu órgão genital, como sinal da aliança. Envolvia sangue. E agora, meus irmãos, Jesus ele estabelece uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Esta nova aliança significa, meus irmãos, o perdão completo pelos pecados. Na antiga aliança eram sacrificados animais, mas eram perdões incompletos. As pessoas não eram completamente perdoadas. Imagine aí ter que sacrificar um animal por causa dos nossos pecados. Quantos animais não seriam sacrificados? Acabariam todos os nossos recursos, todos os animais da terra, e ainda, meus irmãos, faltaria muito para sermos completamente perdoados. Mas aqui, meus irmãos, Cristo nos mostra que o perdão pelos pecados foi completo. Foi completo. Essa nova aliança significa isso. Essa aliança significa que agora a gente não precisa mais de um sumo sacerdote para levar as nossas confissões diante de Deus. A nova aliança nos mostra que temos acesso direto a Deus. Nós somos sacerdotes reais. Agora você, meus irmãos, e eu, podemos chegar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos acesso ao nosso Deus. O texto de Mateus diz que quando Jesus Cristo foi crucificado, quando ele disse as suas últimas palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O texto nos diz que o véu do templo, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele lugar santíssimo que era entrado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, o texto nos diz, se rasgou de cima a baixo. Agora, meus irmãos, nós temos acesso ao nosso Deus de forma direta. Nós não precisamos mais de um intermediador, de um homem que intermedia entre nós e Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus. A nova aliança nos mostra e nos aponta para a reconciliação com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, mas agora somos chamados filhos de Deus.
Vivíamos em desunião, intrigados de Deus, mas fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, pela nova aliança. E essa nova aliança também aponta, meus irmãos, para a salvação pela graça e não pelas obras dos homens. Nós não somos salvos pelas nossas obras, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não temos mérito em ser salvo. Nós não podemos bater no peito e se sentir melhor que o outro pelo fato de sermos salvos, porque a salvação é uma obra divina. É uma obra que provém de Deus. A salvação é pela graça, que significa favor imerecido. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que nós somos salvos, meus irmãos, pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós. Não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie da sua salvação. A salvação pela graça de Deus. E uma verdade central, meus irmãos, não vivemos mais pela condenação. Nós vivemos pela graça de Deus. Quem vivia pela lei vivia debaixo de maldição. Porque a lei de Deus é perfeita, mas o homem é imperfeito. O homem é incapaz de cumprir a lei de Deus. É incapaz de por si só obedecer a Deus ou de agradar a Deus. Mas quando nós somos salvos pela graça, nós vivemos agora, meus irmãos, debaixo dela. É por isso, meus irmãos, que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque nós não vivemos mais debaixo de maldição. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. E por que nós vivemos debaixo da graça de Deus? Porque o sangue de Jesus nos purifica, meus irmãos. O sangue de Jesus nos restaura. Não somos mais inimigos de Deus, porque o sangue de Jesus nos justifica diante do Pai. E o sangue de Jesus nos transforma. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós vivemos em paz diante de Deus. Nós vivemos em plena santidade. Nós vivemos de uma forma que agrada a Deus. Porque o Cristo nos transforma, nos purifica, nos restaura, nos justifica diante do Pai. Não há mais condenação para nós. Agora a plena liberdade, e a Santa Ceia aponta para isso, meus irmãos. Não viva como alguém que não foi perdoado. Você foi perdoado por Cristo. Você foi perdoado por Deus. Não carregue mais, meus irmãos, culpas que Cristo já levou. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele já nos perdoou, mas o que acontece? Às vezes nós mesmos não nos perdoamos. E vivemos com a nossa consciência aterrorizando o nosso coração e a nossa mente, nos culpando de algo que Deus já nos perdoou. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Porque agora você vive na liberdade da graça de Deus. E entenda uma coisa, liberdade não é libertinagem. Nós somos salvos para a prática de boas obras. Paulo finaliza o capítulo 2 de Efésios na sua linha de argumento. Ele começa 8, salvo pela graça. 9, não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. 10, nós somos salvos para praticarmos a obra que Ele preparou antes da fundação do mundo. A questão aqui é que quando nós nos convertemos, nós morremos para os nossos pecados. Paulo disse no final do capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele disse o capítulo 6 dizendo, que diremos então? Permaneceremos pecando para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. E aqui está a chave. Nós já morrimos para os nossos pecados. Não vivemos mais para os nossos pecados. Porque nós morremos para Ele e nós nascemos para Deus. Então você precisa entender. Viva na liberdade da graça de Deus. Não fique debaixo de culpa. Não fique debaixo de opressão. Não fique debaixo de legalismo, que fica dizendo para você tem que fazer isso, para você ser salvo. Não, você é salvo. E a consequência dessa salvação é que você pratica boas obras. Mas o ato foi da graça de Deus. Foi do próprio Deus para nos salvar. E por fim, meus irmãos, esse texto nos mostra
que a ceia renova a nossa esperança futura. Os versos 16 e 18 nos mostram isso. Veja o que é que nos diz. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus, ele afirma que não voltará a participar, meus irmãos, até o cumprimento do reino de Deus. E aqui, por fim, a ceia nos aponta para o futuro. A ceia nos anuncia claramente que Cristo voltará. Nós precisamos entender isso. Nós não vivemos num mundo sem esperança. A nossa esperança é a volta de Cristo. E a ceia nos lembra disso. Ele voltará, meus irmãos. Jesus voltará para nos buscar. A ceia também nos lembra que esta vida ela não é o fim em si mesma. Nós iremos morrer, é um fato. Mas há uma vida na eternidade que nos espera, meus irmãos. Nós temos esperança de uma vida vindoura. E isso fortalece a nossa esperança eterna. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós não vivemos para este mundo, nós não vivemos para este reino, nós vivemos para o reino de Deus. Nós vivemos para participar da grande ceia que Cristo nos preparou, que acontecerá nas mansões celestiais. Essa é a nossa verdadeira esperança, meus irmãos. A ceia, ela olha para a frente, ela olha para o reino vindouro, ela aponta para Cristo vindo reinar sobre nós, reinar sobre as nações. Cristo vindo acabar, meus irmãos, com o reinado das trevas. Esse mundo nos faz gemer, esse mundo nos faz chorar, esse mundo nos angustia, o pecado nos atormenta, o pecado rouba a nossa paz com Deus. Mas nós temos a esperança, Cristo virá e acabará com tudo isso. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais pecado, não haverá mais Satanás. Nós viveremos eternamente com o Senhor e participaremos da grande ceia do Senhor. Isso aqui é apenas um memorial, meus irmãos. Nós vamos desfrutar agora de um momento de comunhão, de um momento de deleite, de um momento de prazer, mas isso aqui não chega nem perto da grande ceia que está preparado para nós no reino de Deus. Isso aqui não chega nem perto daquilo que nos aguarda, meus irmãos. A ceia é apenas um ensaio para o grande banquete eterno do Senhor. Nós estamos ensaiando, nós estamos tomando da ceia, mas nós temos uma coisa em mente. Isso aqui aponta para algo muito mais extraordinário. Essa ceia aponta para algo muito mais grandioso. Para a grande ceia do Senhor, o grande banquete, meus irmãos. Então, o que é que nós concluímos aqui? É que a mesa do Senhor, ela nos chama hoje para 3 experiências. A primeira, meus irmãos, a ceia do Senhor nos chama a sermos gratos pelo sacrifício. Seja grato pelo que Cristo fez. Ao invés de reclamar pelo que você não tem, agradeça pelo sacrifício. Cristo morreu em nosso lugar. Em segundo lugar, meus irmãos, a ceia do Senhor nos chama a termos uma experiência de reconciliação com Deus. Eu não sei como está a sua vida com Deus agora. Eu não sei como você entrou por essas portas. Eu não sei, meus irmãos, o que está passando dentro do seu coração. Mas nesta noite o Senhor lhe chama para uma reconciliação com Ele. Para um momento de celebração, um momento de reconciliação, de comunhão com Ele. Mas também, meus irmãos, a mesa do Senhor nos chama hoje a termos esperança no futuro. O futuro que nos aguarda não é um futuro de derrota, meus irmãos. Não é um futuro de desesperança, de desespero. Talvez aqui nessa terra a gente até sofra, mas o que nos espera são os portais da glória. São as mansões celestiais. É o grande banquete que nos aguarda, meus irmãos. A ceia do Senhor nos lembra que nós fomos comprados por amor. A ceia do Senhor nos lembra que fomos reconciliados pela graça de Deus. E a ceia do Senhor nos lembra nesta noite que estamos caminhando para a eternidade. O propósito aqui não é a gente conquistar bens materiais. Isso aí a gente consegue conquistar com a força do nosso braço. Tem muitos ateus aí que têm muito melhores condições que a gente aqui nesta terra.
Só que a nossa esperança, ela reside não nas coisas deste mundo, mas na eternidade. Então, meus irmãos, hoje vamos participar da mesa do Senhor, vamos nos lembrar do amor de Cristo e vamos renovar a nossa aliança com o nosso Senhor.